E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a história do RPG e também do LARP no Brasil. E hoje, né, eu estou conversando com o Luiz Prado, que é um dos principais, se não o principal autor de LARP brasileiro, mas é uma pessoa que discute, debate, reflete, e ele tem uma participação muito grande assim na disseminação dos jogos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dele no RPG, no LARP, enquanto jogador, enquanto autor, e etc. Tá? Então, Luiz, então, antes de mais nada, seja bem-vindo, né? E eu gostaria de saber um pouco, que a gente está falando RPG, LARP. Você é daqui de São Paulo mesmo? Raca, é um prazer estar aqui sendo entrevistado por você. Essa história de principal não sei o que, disso, daquilo, é uma gentileza sua. Fico lisonjeado aí com as palavras. Eu sou de São Paulo, capital mesmo. Tá. Até porque é bom a gente saber, porque às vezes você vem do interior e passou ali por alguma coisa. Como é que você entrou nesse mundo? Jogos Olha, RPG, LARP. então, quando você me falou da entrevista, eu comecei a elaborar, né, essa narrativa. O meu primeiro contato, ainda que sem saber direito o que era o primeiro contato, foi quando eu era bem criança, assim, devia ter algo em torno de 6, 7 anos, com uma revistinha dos Trapalhões, que era uma aventura solo, uma história em quadrinhos jogo. Era alguma coisa do tipo Indiana Jones e a Última Cruzada, era uma paródia de Indiana Jones, dos Trapalhões. E era um gibizinho que você ia escolhendo o curso da ação, tipo um livro-jogo mesmo, só com história em quadrinhos. E eu lembro muito vagamente que vinha explicando que era um role-play game, essa história toda. Mas na época, enfim, não sabia muito bem o que era, não tinha muita... enfim, nunca tinha ouvido falar de RPG e passou. Eu vim entender que isso era o meu primeiro contato com RPG anos depois, quando eu conheci de fato RPG e lembrei dessa história em quadrinhos. Mas o meu primeiro contato com RPG, assim, sabendo que era RPG, as pessoas me dizendo que era RPG, foi na escola. Eu tinha 12 anos, foi quando um amigo da escola, ele levou, assim, para a sala de aula, aquele livrão do Lobisomem o Apocalipse, da White Wolf. Aquele livro da capa com as marcas de garra, né, a capa rasgada e tal. Ele levou aquele livro para a escola, bonitão, né? Aquele começo com as páginas de história em quadrinhos, livro grande, capa dura e tal. E ele explicou o que era tal, marcou para a gente, né, junto com os outros amigos ali um dia, uma sessão na casa dele. A gente passou acho que umas 2 horas fazendo a ficha de personagem, a gente jogou meia hora só, e ninguém estava muito bem certo do que ia acontecer e tal, mas foi ali a minha primeira sessão. Achei interessante aquilo, né? Gostei, fiquei intrigado, e aí eu pedi de presente de aniversário para a família o Vampiro, o livro do Vampiro à Máscara, que enfim, o amigo lá, o colega, tinha falado que tem o lobisomem, o outro livro é o Vampiro. E a gente foi atrás do Vampiro à Máscara. Acontece que não sabia muito bem que era Vampiro à Máscara, acabei recebendo o Vampiro à Idade das Trevas, que é o jogo que se passa na Idade Média, né, da linha da White Wolf, do Vampiro. E meio ali junto no mesmo tempo, aquela coisa, RPG usa dados, o livro não vinha com dados e tal. Consegui junto ali de presente de Natal o First Quest, a versão de início do AD&D. Então, munido, né, com esses dois livros, esses dois sistemas. No começo, tentei tatear ali com os amigos um vampiro, a gente chegou a fazer personagem, jogou um pouquinho, mas no final das contas, o AD&D se mostrou mais acessível, assim, aquela coisa, um domingo à tarde, na vizinhança, reunir os amigos, o que a gente pode fazer? Tem esse jogo aqui, vamos testar. E aí a gente começou a jogar o First Quest, né, com os próprios personagens que já vinham prontos ali no jogo, e aí a gente começou a jogar de maneira regular. E aí, a partir disso, eu comecei a ter um entrosamento com RPG mais continuado. Então, tive essa historinha, né, com esses vários prefácios, esses vários prelúdios, só que foi o AD&D mesmo
com o First Quest, que foi a porta de entrada para o RPG. Tá, então... E você jogava com o pessoal da rua mesmo, molecada da rua? Era o pessoal da minha rua mesmo, né, e tal, onde eu morava com os pais, e o pessoal da escola, né? Era aquela coisa, né? Tinha gente da escola que também era gente que morava na rua, tinha gente da escola que vinha para jogar com a gente, tinha gente da rua que vinha. A gente foi criando esse grupo meio misturado, assim. Começou mais com o pessoal da própria rua, mas aí por questão de agenda, né, da facilidade de se encontrar na própria escola, acabou que o grupo que se consolidou foi o grupo da escola. A gente jogava naquela coisa, intervalo da aula, do pós-aula, e aí quando começou a ficar um pouco mais sério, a gente começou a se interessar mais, a gente começou a se reunir sistematicamente aos fins de semana, ou na sexta-feira à noite na casa de alguém, e aí consolidou esse primeiro grupo com as pessoas da escola. O pessoal da rua começou a parar de participar e ficou o grupo da escola. Tá. E quando você foi, sei lá, na primeira loja de RPG, assim, você lembra qual que você foi, se era Devis? Olha, eu não lembro exatamente, Raka, a data, mas eu lembro que foi na Forbidden Planet, ali do Shopping Pompeia Nobre, ali na região da Pompeia. Mas foi uma passagem rápida, assim, aquela coisa, existe loja de RPG, vamos ver qual é que é, tal. Aí um dia a família foi fazer alguma coisa ali por perto, dei uma escapada e vi qual é que era, assim, a loja, tal, e enfim, devo ter ficado uns 5 minutos lá dentro, assim, nem lembro direito o que eu vi. Aí, passados uns anos, ou alguns meses só, não lembro direito quando, eu lembro que eu fui com um amigo numa outra loja, mas eu já nem lembro qual que era, assim, mais. E a gente jogou uma sessão, se eu não me engano, de Vampira Máscara, num sábado à tarde, alguma coisa assim. Mas não era Devir. Eu não lembro agora qual loja que era mais, mas eu lembro que era uma loja que tinha um terraço, tinha um toldo amarelo, a gente ficava meio que nesse terraço no primeiro andar da loja, com várias mesinhas, aquela coisa típica, e eu lembro que aí a gente jogou essa sessão de Vampira Máscara. Você ia nos eventos? Ia. Eu comecei a ir nos eventos em 2000, fui no Internacional, né, o EIRPG, que já era ali no Max Center, na Vila Guilherme, e em 2001 eu comecei a ir de maneira mais sistemática nos eventos da capital, né? Ia no Internacional, no Santa RPG, cheguei aí no Fatecom, que acho que teve 1 ou 2 edições, né, ali na Fatec, na Avenida Tiradentes, participava desse círculo, desse calendário da capital paulista. Tá. Isso é uma coisa interessante, assim, eu acho que quando a gente fala de história do RPG, talvez o pessoal não tenha noção o quanto que tinha de eventos, né? Tinha o USPCon alguns anos atrás, e o quanto que esses eventos foram diminuindo, né? Uma coisa que eu lembro muito bem, cheguei a comentar já com um amigo ou outro, né? Primeiro, a quantidade de eventos mesmo, assim, escola de bairro, né, organizava a sua convenção de RPG, era muito comum, né? Assim, você tinha RPG no parque, né? Na Zona Norte de São Paulo teve uma edição do Horto RPG, né? Do Horto Florestal, as escolas organizavam, e os eventos eles congregavam muita gente, né? O que depois começou a ser o público, né, dos eventos de anime, mangá, né, de cultura pop, como o anime fantasy, Friends. Isso, né? O anime Friends, o anime Dreams e tal, eram os eventos, era o internacional, né? Você, no sábado e no domingo do evento, né? Você chegava lá 8 da manhã no metrô Santana e você via aquele grupo caminhando, a galera vestindo sobretudo preto e tal, indo, né, de caravana pro Mart Center, assim, era um evento de cultura pop, geek, né? Congregava muita coisa, né? Assim, você tinha a parte do RPG, mas era um evento por excelência, né? Os eventos de cultura japonesa não tinham tomado essa dimensão, né? Já tinha, acho que o AnimeCon, mas não era no nível que depois o Anime Friends se tornou. E depois se torna, né? Quando eu falo desses eventos, eu lembro porque na época eu morava em Minas, né? Então às vezes mudava o lugar e a gente perto do metrô tal, e você saía, você fala assim, o que você faz? Segue o pessoal de preto.
Então a gente ia andando, falando, meu, esses caras estão indo para o evento. A gente ia junto. E era ficha, certeza. E tinha uma cultura, né? Aquela coisa, né? A internet estava ali nos seus primeiros anos, tal, né? As pessoas ainda estavam tateando como é que funcionava essa história de conhecer pessoas online e se encontrar. Eu lembro que tinha muita cultura de você encontrar as pessoas nos eventos, né? Você conhecia as pessoas pela internet, ficava trocando uma ideia, e aí você encontrava no calendário de eventos. Tinha isso, né? Ah, esse ano eu vou encontrar o fulano, vou encontrar o cicrano ali, que você não via ao longo de outras datas, né? Principalmente se você era mais jovem, adolescente, né? Que era o meu caso. Naquela época, 2001, tinha 14, 15 anos, né? Às vezes tinha pessoas do outro lado da cidade que você ainda não tinha mobilidade para ficar encontrando fora dessas datas. Como eu morava em Minas, e também nem tinha, eu pegava endereço, eu trocava carta. Olha! E aí mandava aventura, personagem, ia conversando, tal. Então, pô, isso aqui a gente jogou o jogo tal, e aí mandava pro correio, tinha a famosa carta social, né? Sim, sim. E mandava. E aí tem um dado curioso, né? A gente está falando do RPG. Em determinado momento você descobriu que existia, e eu imagino que deva ter sido com Vampiro, um tal de live action. Exatamente, e foi exatamente no encontro de RPG, né? No internacional. Não lembro se foi logo no meu primeiro ou no segundo, tal, mas a gente já sabia, né? Acho que pelo livro já falava alguma coisa, ou pelas matérias que vinham nas revistas, né? Dragão Brasil, tal, que existia essa versão, né? RPG em pé, o live action. E aí eu lembro que o meu primeiro LARP, que na época ainda chamava de live action, né? Ou carinhosamente live, foi no Santa RPG, que acontecia ali, acho que no Clube São Vitor. Se eu não me engano, é no Brás, ali no comecinho da Zona Leste, ali, perto do centro de São Paulo. Foi um LARP de vampiro, assim, jogado numa pracinha. Não era no ginásio, né, onde acontecia a convenção, mas eu lembro que todo mundo saiu do ginásio, que ia participar do live, foi para uma pracinha e aconteceu ali, no meio da tarde, um LARP de vampiro. Na época, um live de vampiro, né? Uhum. Até eu acho curioso, assim, uma das coisas que é indissociável no Brasil, uma vez conversando com o Falcão, e ele falou, cara, é impressionante como cada cidadezinha do interior do Brasil tinha um grupo de live de vampiro. Né? Pelo Brasil, assim, você via a molecada se vestia de preto, ia pra praça, ia pra casa de alguém e passava, né? Recentemente eu vi uma palestra do Eduardo Caetano que ele colocou as fotos dele jogando live de vampiro lá no interior de Minas, eu não lembro agora qual que é a cidade dele. Varginha. Mas, Varginha. E eu tava em Poços de Caldas e tinha gente de Andradas, e assim, o quanto que você tinha isso, né? E você não tinha, e estourou, né? Era uma febre, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, live action, feito por jovens, para jovens, e geralmente sem as regras oficiais, né? Sentia um casamento, né, da manifestação estética, né? As pessoas gostavam, né, de se vestir de preto, aquele estilo vindo, né, da onda gótica, tal. Aí em 99 você teve Matrix, né, que deu uma nova roupagem para isso. Né? Então eu lembro que assim, as pessoas gostavam de se vestir daquele jeito, aquilo era associado ao Vampiro à Máscara. Aí para as pessoas que jogavam RPG, gostavam de se vestir daquilo, fazer uma versão live action era um pulo, né? Assim, eu lembro que a gente ia para os encontros de RPG já meio caracterizado, às vezes não era nenhum personagem específico, né? Mas você ia vestindo um sobretudo, ia de preto, e sem ser um personagem específico, mas já pensando que participando de um LARP, de um live, você ia ser um personagem ali, e aquele seria o seu figurino, né? Eu lembro que às vezes tinha gente que ia de terno pro cara ser ventru. Então o cara de 18, 19 anos, vamos no evento de RPG, o cara ia de terno, né? Você fala, mano, imagina a família olhando. Sim. Mãe, eu vou no evento de RPG. Tinha aquela ideia, né, de você já construir um personagem seu e ir com aquele personagem inventado, né? Não era nenhum personagem que você tirava da literatura, dos quadrinhos, do cinema, nem nada. E quando tivesse o live, você ia ser esse personagem, né? Eu lembro muito disso, né? Você encontrava as pessoas transitando pelo evento
e as pessoas se apresentavam como os personagens, né? Assim, sem estar acontecendo um jogo, né? As pessoas já estavam ali no desempenho daquele papel ao longo do dia, né? Eu lembro dos caras que iam todo enfaixados, e eles eram os Nosferatus, né? O clã de vampiro, ou as pessoas de terno, né? Ou as pessoas que iam de punk, né? E eram os Bruhá, outro clã de vampiro. Era muito comum isso. E o que você sentiu nesse primeiro LARP? O bichinho te picou ou não? Cara, foi uma sensação dúbia. Eu gostei da experiência, porque era aquela coisa, muita gente jogando, muita gente que você nunca tinha visto na vida, os seus amigos também jogando, então era um clima festivo, né? Assim, nossa, quanta gente está fazendo a mesma coisa, tal, que legal. Mas, ao mesmo tempo, logo nesse primeiro LARP, alguns vícios, né, dos LARPs de vampiro, que eu fui vendo ao longo dos anos, já estavam ali, né? As pessoas ligadas aos organizadores tinham um papel protagonístico, e quem não conhecia as pessoas era muito subalterno, né? Em termos mesmo do enredo que ia se colocando e da posição do personagem, né? Eu lembro que a gente ali, 15, 16 anos na época, acho que nem isso, 15 anos na época, a gente tinha os personagens que eles eram extremamente subordinados a outros personagens dentro da história e não tinham capacidade de realizar algumas ações. A trama acontecia, né, de acordo com... a trama girava em torno daqueles personagens que estavam nas mãos dos amigos, né, de quem estava organizando o LARP. Isso, enfim, ao longo de outros LARP eu fui vendo que acontecia de maneira recorrente, né? Se você não estava participando do grupo central ali, era um papel muito acessório, e a questão de que os LARPs não terminavam, né? Isso, para mim, também, nesse primeiro contato com o LARP, era uma coisa que me deixava muito incomodado, né? Os LARPs, eles não terminavam, a história não tinha fim, eles implodiam. Eles implodiam porque as pessoas começavam a discutir por conta de regras, porque as pessoas iam arrastando o LARP numas cenas para 4 ou 5 pessoas, e o resto ficava de fora e perdia o interesse. E assim, os LARPs não tinham final, a história simplesmente implodia. Eu participei mais de um LARP de vampiro, né, tanto em eventos quanto, sei lá, no salão de festas de alguém, que o LARP simplesmente terminava porque tinha uma discussão sobre regras, sobre alguém querer fazer alguma coisa, outra pessoa dizer que não podia, as pessoas ficarem bravas, os jogadores perderem o interesse, e a história simplesmente acabava, né? Essas duas características, para mim, ficaram muito fortes nesse primeiro período de contato, né? Essa situação de uma hierarquia, né, dentro do jogo que refletia uma hierarquia de amizade, de convivência, né, que as pessoas tinham fora, e as histórias não terem um fim, né, os arcos não acabarem. Mas mesmo assim, por um bom tempo, aquilo para mim foi muito interessante, né? Você encontrava pessoas, era interessante você estar lidando naquela situação, você estava caracterizado, né? Por um bom tempo, aquilo me interessou muito, mas sempre com esse ruído dessas duas características. Entendi. E quando que você começou a dar o passo além, assim? Você falou, não, eu acho que dá para fazer algo diferente. Teve um ruído, né? Teve um hiato, na verdade, Raca. Acho que por uns 3 ou 4 anos, eu ia nos eventos e acabava participando desses live actions de vampiro, né? Cheguei aí em lives, né, que aconteciam na casa das pessoas, né, no salão de festas de alguém, coisa e tal. Só que chegou uma hora que, cara, era sempre a mesma coisa, não era mais o que eu queria, assim. E isso coincidiu também com o declínio dos próprios eventos de RPG, né? Os eventos começaram a perder público, o internacional começou a cobrar entrada, né? Mesmo por um preço módico, mas na época isso gerou um impacto e tal. E o grupo de RPG que eu tinha, né, com o qual eu jogava, a gente a gente gostava muito da maneira como a gente jogava. A gente se enturmava, se entrosou muito bem, né? Assim, a gente estava feliz com o nosso grupo, não tinha muito interesse de ficar procurando outras pessoas, trazendo mais pessoas para a mesa e tal. Então a gente se fechou. Então, por um bom tempo, eu fiquei jogando RPG com um grupo relativamente pequeno, né? Uma outra pessoa conhecida que vinha, participava, mas o núcleo mesmo, ao longo de vários anos, permaneceu o mesmo. Deixei de frequentar os encontros de RPG
E fui, enfim, e parei de jogar LARP, né? A minha relação era esse RPG com um grupo mais restrito. E foi assim por uns bons anos, até que um dia resolvi ir no RPG Com, que estava sendo organizado, era um evento de RPG que era meio que tributário, né, do internacional, que estava sendo organizado numa escola no bairro do Sumaré, em São Paulo mesmo, né? Chegando lá, tinha uma salinha que tinha alguns grupos de live action, na época a gente ainda falava live action, apresentando os seus grupos, né? E eu encontrei lá um cara que participava, na época, do mesmo grupo de teatro que eu participava. Eu já o conhecia do grupo de teatro, sabia que ele tinha um grupo de live de vampiro, e encontrei com ele lá, fui trocar uma ideia com ele e tal, fiquei feliz, tive interesse, né, em retomar o contato com o live, a partir do grupo dele, só que na mesma sala tinha um outro grupo, chamado Confraria das Ideias. E esse grupo estava explicando também que eles faziam LARP, não sei o que tem, não sei o que tem, e eu acabei deixando o meu contato com os dois. E aí aconteceu uma coisa que pode dizer que é fortuita, por outro lado pode dizer que não. Eu nunca recebi um contato desse camarada do teatro, mas a Confraria das Ideias começou a me mandar e-mails das programações. Tá. E aí, num certo sábado, isso foi em 2009, um certo sábado em 2009, estava meio sem o que fazer, procurando alguma coisa, com tempo livre, vi num desses e-mails que ia ter um LARP numa biblioteca pública na Zona Leste. Se não me engano, era na Vila Manchester, se não me engano. E era um LARP sobre a temática nordestina, literatura de cordel, aquela coisa de cangaceiros e tal. Me chamou a atenção, né? Não tinha nada a ver com vampiro, nada a ver com fantasia medieval, aqueles temas recorrentes, né, do RPG. E eu resolvi ver qual é que era, né? Fui lá, na época eu morava na Zona Oeste de São Paulo. Fui para lá, peguei ônibus, fui sozinho, cheguei lá, não conhecia ninguém, era 2 da tarde, 1 da tarde que o live acontecia, e fui lá, cheguei lá, tinha o pessoal organizando as coisas, recebi um figurino básico, né, um chapéu de cangaceiro, uma jaqueta, uma cartucheira, tudo bem de loja de fantasia, né, uma arminha laranja, né, tal. E o LARP aconteceu. A gente jogou lá, recebeu um personagem que era um pistoleiro contratado de um coronel que queria tomar uma gruta que estava sendo mantida por um cangaceiro que tinha tido uma revelação e tinha virado um cangaceiro santo. E aí a gente jogou ali, numa esquina da biblioteca, do lado de fora, uma gruta improvisada com papel craft, esses figurinos meio de loja de fantasia, tal, meio a roupa que a gente trouxe também. E a história aconteceu durante 2 ou 3 horas e uma coisa me chamou muita atenção ali. Na verdade, 2. A primeira é que a gente recebia um personagem feito pela organização, né, no caso pela confraria. Ninguém precisou criar o seu personagem, como acontecia nos LARPs que eu tinha participado de vampiro, né? Eram personagens já participantes de uma história coesa. E uma coisa que para mim foi muito impactante mesmo, assim, pode parecer até anedótica, mas eu lembro que isso me marcou muito e ao longo dos anos eu sempre falei isso. O LARP terminou. A história teve um fim. Teve começo, meio e fim. E isso é uma característica que a Confraria das Ideias sempre teve, né? Desde o início, lá em 99 até hoje, as histórias acontecem de uma vez, né? Tem começo, meio e fim. Não é um LARP de campanha, como os LARPs de vampiro muitas vezes costumam ser, né? Então, a história começou ali quando eu cheguei e terminou ali no fim da tarde. Isso, para mim, foi muito impactante, né? Porque me chamou muito, nossa, tem fim, acaba, a história faz sentido. Para mim, isso foi muito marcante ali. Foi muito diferente das experiências que eu tive lá atrás, né, no começo da década de 2000, nesses LARPs de eventos, e fez com que eu me interessasse em voltar para outros LARPs da Confraria das Ideias, já mesmo em 2009. Então, o fato de ter personagem ali pronto, já tá dentro da narrativa e fechar, né? Parar. Sim, esses 2 pontos, e tem alguns outros pontos acessórios que me chamaram a atenção na época, né? Por exemplo, não tinha esse sistema de hierarquização que eu falei que tinha me incomodado lá atrás, né, no LARPs de vampiro. Os organizadores, né, as pessoas da confraria, elas faziam um ou outro personagem, mas eram personagens
secundários de apoio, às vezes era um personagem que entrava ali como se fosse um paralelo, né, com um NPC de um RPG de mesa, né, vinha ali para cumprir um papel pequeno, mas não tinha o objetivo de ganhar o jogo. Quem estava na história mesmo eram os participantes que tinham ido lá como público, né, os jogadores. Então não tinha isso de eu estou sentindo que meu personagem está diminuído porque o amigo do organizador tem um personagem preponderante e tal. Tinha personagens que tinham mais destaque na história, mas isso não fazia com que ele fosse um personagem mais central, porque mesmo os personagens mais subalternos tinham subalternos em termos de relação, né, dentro da ficção, eles tinham motivações, eles tinham objetivos que os tornavam interessantes, né, que faziam com que a gente se sentisse protagonista. Meu personagem, ele era um contratado de um coronel, mas eu me senti naquele momento, né, podendo protagonizar algumas situações. E isso para mim foi muito, muito diferente, né, assim, muito, muito novo a partir daquelas experiências que eu tinha tido anos atrás.